Personagem do vídeo de hoje será o Jessé. Então eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos e o livro texto base que eu estou usando é esse aqui, ó. Eu já estou na letra J e quase na metade já da letra J. Então todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I, A, B, C, D, F, G, H, I, J, e já consegui gravar por aqui. Olha só o tanto que já foi. Então vamos lá, Jessé. Jessé era um abastado pastor de ovelhas em Belém no século 11 a.C., 1100 anos antes de Cristo. Embora os pastores fossem empregados de classe social baixa, os pastores de ovelhas eram proprietários de terras que cuidavam de grandes fazendas e poderiam se tornar muito prósperos. Ele era neto de Ruth e Boaz. Então quem que era Jessé, né? Neto de Ruth e Boaz. Era de idade avançada e tinha 8 filhos e 2 filhas. O rei Saul, como profetizara o profeta Samuel, havia se revelado um desastre para o povo, e ao que parecia estava ficando louco por causa de sua arrogância, foi abandonado por Deus. O Senhor disse que não lhe tiraria o trono. Onde é que está? Me perdi aqui. Mas não permitiria que os descendentes daquele homem herdassem o trono e governassem Israel. Deus ordenou a Samuel que encontrasse outro para ser sucessor de Saul. Deus levou Samuel a Jessé e Samuel convidou a ele e a seus filhos para um sacrifício. 1 Samuel 16:3. Um a um, Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas, ao ver cada um deles, Samuel tinha a certeza que ainda não estava diante do escolhido de Deus. Ele perguntou se havia algum outro, e Jessé disse que o mais novo estava cuidando das ovelhas, mas que, obviamente, ele não seria o escolhido porque não passava de um menino. Samuel mandou buscá-lo e tão logo ele chegou, Deus disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. O menino, sem dúvida, era Davi. Davi tinha a fama de ser um belo cantor e, quando Saul estava passando por uma de suas crises de depressão profunda, mandou mensageiros a Jessé para que enviasse Davi a fim de cantar para ele. Jessé fez isso e também enviou um presente que continha pão, vinho e um cabrito suculento. Mas, mais tarde, Saul chamou Davi novamente e dessa vez ele pediu a Jessé para deixar Davi viver no palácio para que estivesse à disposição sempre que Saul precisasse do jovem cantor. Jessé permitiu. Em outro relato, Jessé enviou Davi com suprimentos para seus irmãos que estavam servindo no exército de Saul na guerra contra os filisteus. As histórias divergem quanto ao fato de Davi ainda estar morando com o pai quando Jessé o enviou, ou se o evento se deu enquanto ele morava no palácio de Saul. Mas, em ambos os casos, ele acabou por lutar e matar o gigante Golias. Em consequência disso e de muitas vitórias militares subsequentes, Davi se tornou um grande herói para os israelitas. À medida que a loucura e paranoia de Saul pioravam, ele passou a ter um ciúme irracional de Davi e tentou matá-lo. Davi fugiu e, para proteger seus pais, escondeu-os na terra de Moab. 1 Samuel 22:3 em diante. Nada mais se sabe a respeito de Jessé, mas em todo o Antigo Testamento, Davi é mencionado como o filho de Jessé. Isaías profetizou: em um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. E que as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos e em seu lugar de descanso será glorioso. Isaías 11 em diante. Essas são consideradas profecias acerca do Messias e por causa delas Mateus, Lucas em diante e Paulo enfatizam que Jessé foi um antepassado de Jesus, um dos recursos favoritos na heráldica cristã e em muitos vitrais medievais é a árvore de Jessé, uma árvore com Jessé nas raízes e Jesus no topo. Então eu fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje, para entender quem foi Jessé, basicamente, né? Foi com certeza um antepassado de Jesus, sem dúvidas, pelo menos pelo relato. E eu fico por aqui no próximo vídeo. Então começa finalmente a história de quem? Ah não, ainda não chegamos em Jesus. O próximo será Jesua. Valeu!